Bom dia para vocês, gente. Eu agradeço por vocês estarem comigo aqui. Para mim é um privilégio poder compartilhar. Hoje a gente vai continuar a nossa ideia de conversar sobre as diferentes perspectivas a respeito de Paulo. E eu queria me aprofundar em algo que na nossa última conversa a gente não teve chance de ser mais claro ou de falar sobre esse tema como ele merece, que é os estudos de Paulo dentro do judaísmo atual, né? Então, o que é isso? São pessoas que são etnicamente judias, muitas vezes confessionalmente judias. Existe uma miríade de judeus secularizados, né? E muitos dos judeus que estão na academia e que pesquisam judaísmo do Segundo Templo, origens do cristianismo, judaísmo rabínico, tanaítico, que é esse bojo de onde Paulo está se encontrando ali. Uma parte significativa dos estudiosos dessa área, que são etnicamente judeus, são secularizados no sentido religioso. O que não significa que essas pessoas não carreguem consigo toda a cultura religiosa que o judaísmo traz. Essas pessoas frequentaram sinagogas, essas pessoas fizeram bar mitzvah, essas pessoas, às vezes, ainda que ateias ou agnósticas, pelos laços culturais e pelos laços étnicos, continuam frequentando as sinagogas aos sábados, continuam respeitando a figura do rabino, continuam conversando com o rabino com uma certa frequência, às vezes acabam escolhendo, no contexto da América Setentrional e da Europa Setentrional também, isso é mais comum, acabam escolhendo sinagogas que são mais progressistas, no sentido de uma guarda religiosa menos estrita e uma aceitação de tipos de judaísmo cuja espiritualidade não dependa de uma concepção tradicional de divindade. Então, quando você olha esses acadêmicos, e eu estou tentando fazer um recorte que não seja homogeneizante, tá? Mas para a gente saber quem são esses caras. Então, quando a gente olha para esses acadêmicos que estudam Paulo sob a perspectiva de quem é etnicamente judaico, você vai encontrar uma certa diversidade de judeus religiosos, minoria, muitos judeus secularizados, mas que são etnicamente bastante ligados à cultura judaica, às comunidades judaicas, à cultura da sinagoga, a um estilo rabínico de ensino, rabínico moderno, né, de ensino. Geralmente eles têm esse tipo de pano de fundo. Como eles têm esse tipo de pano de fundo biográfico, eles acabam carregando consigo as dificuldades, os conflitos que o século XX trouxe para reflexão a respeito da própria etnia judaica. E aí, obviamente, eu estou me referindo ao Holocausto. Então, ao Holocausto, as reações a partir do Holocausto, a criação do Estado de Israel, a como o Estado de Israel se portou na Palestina nos últimos 60, 70 anos, né? Tudo isso vai permear a cabeça dessas pessoas e vai permear a cabeça dessas pessoas também uma, um jeito de lidar, uma certa ambiguidade, se você quiser, com o próprio cristianismo e os estudos paulinos dentro da academia. Por quê?
que os estudos paulinos dentro da academia vão deixar essas pessoas consternadas. Porque o acadêmico judeu que escolher se concentrar nos estudos de judaísmo do Segundo Templo, que envolvem origens do cristianismo, fatalmente ele terá que interagir com a academia alemã da primeira metade do século XX e do final do século XIX, com os acadêmicos alemães desse período. E então você tem um traço biográfico que, às vezes, o pai desse judeu, a mãe desse judeu, os avós dele, estiveram lá em Auschwitz. Ou estiveram ali nos guetos na Alemanha, ou são poloneses que tiveram que abandonar todos os seus pertences e fazer uma malinha pequena e sair fugido da Polônia para algum outro lugar. E esses caras, de repente, pelo interesse da pesquisa, entram na universidade e vão ter que lidar com teólogos que não apenas apoiaram o sistema que oprimiu seus pais e seus avós. Alguns deles, como nós vimos durante as nossas aulas de Teologia Paulina II, alguns deles fundamentaram teologicamente o nacionalsocialismo germânico, o nazifascismo do Hitler, né? O exemplo clássico é o Kittel. Se você pegar, por exemplo, a literatura que eu sugeri para essa nossa conversa, que é Paulo, o Convertido, do Alan Segal, logo no começo da obra, você vai ver que ele menciona ele menciona en passant, por cima, uma obra de referência que é do Streck e do Billerbeck, que é uma obra bem antissemita. Então, Novo Testamento à luz do judaísmo, do Streck e do Billerbeck, que foi uma obra de referência até o advento de Poland Palestinian Judaism do E.P. Sanders, né, até a chegada do livro do E.P. Sanders, a obra do Streck e do Billerbeck ainda era referencial e é uma obra que tem notáveis influências antissemitas ali. Então, o cara se interessa por um determinado tema, o cara chega e fala assim, não, e isso que eu quero que a gente perceba, é a trajetória desse acadêmico. Para então a gente poder interagir com o que ele escreve. Não Alan Segal apenas, mas esses caras todos que escrevem dentro desse quartil que a gente classifica como Paulo dentro do judaísmo, ou mesmo Novo Testamento, debaixo da perspectiva de um acadêmico judeu. Né? Então você vai ter, além do Alan Segal, você vai ter Emile Levine, que vai se concentrar muito mais em Jesus do que em Paulo, mas que é uma figura importante. Dentro dos estudos paulinos você tem o Mark Nenos, você tem a Paula Fredriksen, você vai ter o Magnus Zetterholm, entre outros. Você encontra um autor desse tipo, ele está carregando, inevitavelmente, para dentro da obra dele, essa biografia, esses conflitos. Porque o cara cresceu na sinagoga. Se ele é religioso ou não, hoje, importa menos do que saber que esse cara cresceu dentro de uma sinagoga, ouvindo histórias a respeito do Holocausto. E do lado de fora da sinagoga, muitas vezes, ouvindo coleguinhas de escola, da rua, do bairro, afeitos a teorias conspiratórias do tipo o Holocausto não existiu. E quem são esses conspiratórios? Putz, é o coleguinha que é cristão e vai na igreja protestante. Então, o cara cresceu nesse contexto. E aí,
Ele se tornou adolescente, começou a se interessar por humanidades, pela própria herança do seu povo, e ele fala assim, cara, eu quero estudar, ele vai para a faculdade, ele fala, eu quero estudar as origens desse pensamento do meu povo. Então, eu vou estudar judaísmo rabínico. E ali ele descobre, na universidade, já formado, depois de tendo passado pelas histórias dos seus avós, dos seus tios, do velhinho simpático da sinagoga, que sobreviveu ao Holocausto, das histórias de câmara de gás, e de ter que lidar com os coleguinhas que estão dizendo que isso nunca aconteceu, com o antissemitismo ainda presente no nosso contexto cultural. E, de certa forma, para a gente que é brasileiro, é um pouco mais difícil de acessar isso, porque em boa parte do Brasil, né, você tem poucos ou nenhum judeu. Aqui em São Paulo, a comunidade judaica é bastante presente, mas dependendo da tua condição financeira ou cultural, ou do lugar onde você mora, você vai ter contato com um judeu quando você entrar no mercado de trabalho. Então, aqui no Brasil existe um antissemitismo, mas ele é um antissemitismo diferente do antissemitismo da Europa setentrional, em que o judaísmo está muito mais entremeado no meio da sociedade, ou mesmo o antissemitismo presente na América, nos Estados Unidos, na América setentrional. Então, que é de onde vêm esses acadêmicos? Né? Esses acadêmicos são majoritariamente europeus ou americanos, e mais americanos até do que europeus na sua maioria. Então, essas crianças, adolescentes, estão crescendo com coleguinhas que acreditam em teorias da substituição, né? Replacement theory, eu não sei se vocês estão familiarizados com esse tipo de terminologia, mas é a ideia de que determinados grupos, em especial os judeus, querem tomar o protagonismo da sociedade e vão nos substituir. Eles querem o meu emprego, eles querem as minhas posições, eles detêm o poder do mundo, etc. Que é uma forma de antissemitismo atual. Então, eles crescem assim. E aí, quando eles chegam na faculdade, eles falam, eu quero estudar a origem do meu povo, eu quero estudar a origem do pensamento do meu povo. E aí eles vão estudar na área de história, da sociologia, nas cadeiras de religiões das universidades, e eles vão estudar o judaísmo rabínico, as origens do judaísmo rabínico, como que ele surgiu. Pô, eu tenho Talmud na sinagoga, de onde veio o Talmud? O que é a Mishnah? Eu quero estudar isso academicamente. E ali ele descobre que para estudar aquilo academicamente, ele tem que ler os caras que queriam destruir o povo deles. Ele tem que ler a Academia Alemã. Então, eu não quero ser homogeneizante, mas esse cenário que eu tracei, ele é um cenário comum a praticamente todos esses estudiosos que estudam Paulo sob a perspectiva do judaísmo. É um traço biográfico que vai fazer parte da história da Paula Fredriksen, que vai fazer parte da biografia do Mark Nenos, vai fazer parte da biografia do autor que eu recomendei aqui, o Alan Segal, vai fazer parte da biografia do Magnus Zetterholm, vai fazer parte da biografia do Jacob Neusner, vai fazer parte da biografia da Emil Levine e de tantos outros aí que se dedicam a esse empreendimento, tá? Alguns deles crescem, se tornam adultos maduros e continuam sendo judeus, religiosamente, etnicamente todos eles são, mas religiosamente praticantes do judaísmo, alguns deles, né? Enquanto outros se tornam agnósticos, ateus ou aderem a uma forma mais liberal de judaísmo. Isso importa menos para a gente entender por que eles escrevem do jeito que escrevem. A opção confessional deles importa menos do que essa trajetória.
Essa trajetória é importante. O que faz com que eu queira fazer o primeiro ponto a respeito de qualquer autor dentro de uma perspectiva judaica que vá tratar dos evangelhos ou vá tratar de Paulo, que é o seguinte: todo autor que a gente lê, você fala assim, putz, esse cara é um judeu escrevendo sobre cristianismo do ponto de vista acadêmico, esse cara está praticando uma generosidade epistêmica e dialética. Esse é o primeiro grande ponto aqui que eu queria ressaltar e que a gente fique muito claro isso. Que o primeiro passo para a gente ler esses caras e começar a entendê-los é que eles estão sendo generosos conosco. De encarar a dor e resolver que, por meio dessa própria dor, ou através dessa própria dor, ou passando por esse sofrimento, eles estão dispostos a estabelecer um diálogo. Eles estão sendo generosos para conosco. Ah, mas o cara escreve que o relato histórico de Lucas não é confiável. Cara, vocês estão no seminário de Jonathan Edwards, eu dou Lucas Atos na pós-graduação em Teologia do NT, certo? Então, vocês têm lá bastante teoria boa para lidar com a maneira que a gente trata a historicidade dos relatos lucanos. Sou eu mesmo, professor de Lucas Atos. Então, eu sei o que está lá. Né? Mas o cara fala isso, o cara fala aquilo. Cara, o simples fato dele se abrir ao diálogo é algo generoso da parte dele em relação a nós. E deve nos causar uma certa pausa, um certo refreamento quanto aos nossos próprios estereótipos e às nossas próprias percepções de como o judaísmo lida, o judaísmo atual, e esses autores judeus lidam com a questão da lei e da graça. Porque, ao aplicar essa generosidade, eles estão sendo graciosos. Eles estão manifestando uma percepção prática de que graça é importante e é um conceito bem-vindo e aplicável. Eles estão colocando em prática aquilo que, dentro de uma interpretação, seja ela rabínica, seja ela cristã, de que a nossa ética ela precisa ser uma imitação do caráter de Deus. E o caráter de Deus é gracioso. Tá? O caráter de Deus é gracioso. Ah, Vitor, onde tem isso na literatura rabínica? Bom, a gente leu no nosso curso um pouco a respeito disso. O John Barclay trata disso em Paulo e o Dom, né? Mas, se você quiser algo mais simples, a base da espiritualidade do código de santidade do livro de Levítico é: sejam santos como eu sou santo. Portanto, imitatio-dei, me imitem. Isso faz parte da espiritualidade hebraica, da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Então, quando esses caras resolvem escrever a respeito desses assuntos e pesquisar a respeito desses assuntos e disponibilizar para nós o que eles pensam, essa postura desses estudiosos é uma postura generosa e graciosa. Eles estão dispostos a enfrentar a própria dor de novo, revisitar os preconceitos, revisitar os momentos de dor pessoal, as histórias traumáticas dos seus antepassados de geração muito próxima. Às vezes pai e mãe. Às vezes pai e mãe. Às vezes avós. Né?
Então, é generoso da parte deles se colocar à disposição de uma conversa. Eu não sei se eu seria capaz. Fundamentalmente porque, ao se dedicar a esse tipo de debate acadêmico, eles se submetem e estão dispostos a isso, aí estudar, palestrar, se submetem à revisão de pares em instituições protestantes e por acadêmicos também protestantes. Então, mas o cara fala um negócio que eu discordo. É lógico que fala coisas que a gente discorda. Lógico que fala coisas que a gente discorda. Na academia isso é normal. Na academia isso é normal. Aliás, nas humanidades, em que você não tem todas as ferramentas objetivas das ciências naturais para replicar experimentos, para formulação de teorias e elaboração de modelos matemáticos. Nas humanidades, essas discordâncias são fundamentais para o exercício científico. Ele fala um negócio que eu discordo. Ele não é seu inimigo. Ele está sendo generoso de publicar e expor essas discordâncias, sabendo que, no passado, esse tipo de coisa era punido, num passado muito recente. Simplesmente porque ele nasceu da etnia que ele nasceu. Tá? Então, essa é meio que a primeira coisa que eu acho que é um disclaimer a respeito de todos esses autores. A respeito de todos esses autores. O segundo disclaimer é o seguinte: que tipo de epistemologia nós vamos usar, que tipo de pressuposto epistêmico nós vamos usar para absorver um material que nos desafia intelectualmente, confessionalmente, que se põe em relação de oposição a crenças que a gente já tem. Qual é a epistemologia que a gente vai escolher para ler essa obra? Lembrando que epistemologia e pressupostos teóricos são coisas que, se a gente não escolhe, a gente está sujeito a aplicar inconscientemente. Então, no nosso curso de Teologia Paulina 2, eu tentei demonstrar, não sei se com sucesso, que uma boa parte dos estudos paulinos do século XIX e início do século XX tinham uma epistemologia pressuposta, às vezes deliberadamente pressuposta, às vezes implicitamente pressuposta, mas tinha uma epistemologia hegeliana. Lembra que eu comecei falando de Hegel? Fiz questão de expor o quanto ele foi pervasivo, o quanto Hegel permeia o jeito de alguns acadêmicos pensarem. Pois bem, como acontece a recepção desse tipo de estudo aqui no ambiente acadêmico hoje? E veja só, se a gente tivesse numa graduação de seminário, talvez eu não tivesse essa conversa que eu vou ter agora. Mas como a gente está falando em âmbito de pós-graduação, eu acho que vale a pena falar. Tá? No âmbito de graduação de seminário, que eu estou formando um pastor, o pastor ele tem preocupações do tipo: chegou um casal hoje no meu gabinete e eu descobri que
o marido está viciado em pornografia e a esposa desistiu do relacionamento por causa disso. O que eu faço? No ambiente pastoral, isso é uma realidade, isso e condições análogas a essa, não necessariamente especificamente esse exemplo, mas isso e condições parecidas com essa são coisas comuns e que precisam ocupar a mente do pastor. Então, talvez num seminário eu esteja mais preocupado com algumas questões de como a teologia, a interpretação bíblica vão ajudar a nutrição de uma sabedoria, de um sábio que conduz um rebanho para lidar com esse tipo de situação, e uma proclamação correta do evangelho, uma capacidade expositiva, etc. Talvez numa graduação, num seminário que eu estou formando um pastor, eu tenha essa preocupação e eu mencione questões de pressupostos filosóficos, epistêmicos e tal, mas en passant, e não me detenha tanto nisso, porque eu sei que, embora a epistemologia seja importante, eu não posso, na minha grade apertadinha de disciplinas, deixar passar a formação de um pastor que seja um tolo para as questões práticas, ou de como as questões teológicas podem informar as questões práticas. No ambiente de pós-graduação é diferente. Porque no ambiente de pós-graduação eu estou falando com gente que vai escrever, que vai elaborar currículo, que possivelmente vai influenciar esses pastores. Então eu preciso passar por algumas questões teóricas mais pesadas. E então, quando um livro desse é publicado, ou artigos de um autor como esse são publicados, eles são recebidos dentro do ambiente protestante, dentro do nosso ambiente, em especial dentro de um ambiente acadêmico, que tem protestantes, que tem católicos, que tem ateus, um ambiente acadêmico dos estudos bíblicos como hoje se compõe, esse tipo de estudo ele é recebido com algumas epistemologias diferentes, tá? E é importante que a gente tenha esse outro disclaimer. Como assim epistemologias diferentes? Às vezes elas são deliberadas, às vezes não, mas você tem um tipo de recepção. A primeira recepção que eu vou abordar aqui é a recepção fundamentalista. Tá? Que é o seguinte, isso aqui contém heresias, não leia. Como que funciona essa epistemologia? Primeiro, existe verdade. Existe verdade objetiva. Nós podemos acessar essa verdade com as ferramentas cognitivas e sensoriais que nós temos. E além de poder acessar essa verdade com as ferramentas cognitivas e sensoriais que nós temos, nós somos capazes de articular essa verdade e chegar a conclusões verdadeiras. Essa epistemologia não é exclusiva do fundamentalismo, o cientificismo do século XIX é assim, o iluminismo carrega muito disso, a própria epistemologia hegeliana tem muito disso. Existe verdade, eu consigo acessar essa verdade por meio das ferramentas cognitivas e sensoriais que eu tenho, e consigo formular articulações verdadeiras a respeito dessa verdade. O fundamentalismo dá ainda mais um passo. A partir do momento que eu fiz esse trabalho direito, eu tenho articulações intelectuais verdadeiras, ou seja, eu sou capaz de afirmar frases verdadeiras, e essa verdade que eu sou capaz de afirmar faz de mim um pertencente a um grupo fechado que precisa militar contra os outros grupos que fazem afirmações mentirosas. Essa é a base do fundamentalismo. É a base epistemológica do fundamentalismo. Então, uma recepção possível desse tipo de obra
é essa recepção fundamentalista. Por quê? Porque eu tenho a verdade. As minhas afirmações são verdadeiras. As afirmações que tem nesse livro aqui, elas são, algumas delas, não todas, contrárias às minhas afirmações. Portanto, a minha militância deve ser de combater o que for afirmação mentirosa que está nesse livro. Você vai ter também epistemologias perspectivistas. Antes das perspectivistas, você vai ter ainda, você vai ter outras epistemologias também de recepção moderna a respeito desse livro, ou de livros como esse. Por exemplo, liberalismo teológico. Na academia, ele é absolutamente raro hoje. Mas ele vai funcionar com os pressupostos parecidíssimos com o fundamentalismo. Verdade existe. Eu consigo acessar essa verdade por meio das ferramentas cognitivas e sensoriais que eu tenho. E consigo formular afirmações verdadeiras. Portanto, o meu objetivo não será incluir ou excluir um livro desse a partir das verdades ou das afirmações verdadeiras que eu sou capaz de formular, mas será de examinar cada uma das frases desse livro nas minúcias para verificar se, com as capacidades cognitivas que eu tenho, o que está aqui é verdadeiro. É o que a gente vai chamar de crítica. Essa crítica pode ser aplicada a qualquer material, inclusive o texto bíblico. Quando a gente fala de alta crítica, é isso que a teologia liberal vai preconizar. Tá? É um outro tipo de epistemologia que tem os seus méritos. Você recebeu um material na mão, você quer analisar se aquilo ali faz sentido ou se não faz. Ponto. A questão é a seguinte: a partir do século XX, vai surgir um grupo, e é fundamental que a gente entenda esse movimento do século XX filosófico, para que a gente perceba por que determinados tipos de diálogos são tão enfatizados hoje. Tá? Vai ter um grupo, ao longo do século XX, que vai chegar e falar assim, cara, será que a verdade existe? Mesmo? Será que existe uma verdade? Esses caras são os subjetivistas. Então, o que existe é o reino da experiência, da verdade individual. O existencialismo carrega muito disso, e mais do que o existencialismo, principalmente a pós-modernidade traz esse tipo de sentimento. E aí, quando chega um livro desse, ele é relevante para aquele recorte. Qual recorte? Para quem tem um lugar de fala do judaísmo. Cada um tem a sua verdade, essa é a verdade do Alan Segal. A minha verdade é outra. Isso é uma outra epistemologia que comumente a gente vê aplicada a esse tipo de obra. Tá? Então, a verdade é acessível? Para esse grupo de pessoas, a verdade não é acessível. Aí tem um outro grupo. Tudo isso a gente vê no ambiente acadêmico, tá? Tem fundamentalista, ainda tem um ou outro liberal, mas muita gente ainda usa as ferramentas da autocrítica. O cara não é liberal, mas ele julga como úteis as ferramentas da autocrítica e vai usar. Tem o relativista. Existe esse cara. Esses grupos eles existem, mas nenhum desses três é majoritário. O fundamentalista nos meios evangélicos tem bastante, mas no âmbito mais plural não tem tanto.
né? Agora, tem dois grupos que são mais predominantes, que eles vão falar assim, tá, a verdade ela pode ser acessível, mas será que ela é apreensível e articulável? E então você vai ter dois tipos de perspectivistas. O primeiro tipo de perspectivista talvez tenha surgido, ou tenha como seu primeiro grande representante o Nietzsche. Tá? Qual que é a ideia de um perspectivista? Um perspectivista ele vai falar, não, existe a verdade, mas as pessoas estão olhando de pontos diferentes. Então a articulação dessa verdade sempre vai ser diferente. E é bom que diferenças sejam aceitas. Esse é um tipo de perspectivista. E talvez seja o tipo dominante de perspectivista que a gente tem hoje na academia. Por isso você vai ter livros como Perspectiva sobre Paulo, que a gente tratou na nossa última conversa. Por isso você vai ter todas aquelas séries de counterpoints que a Zondervan publica. Duas visões sobre a mulher no ministério. 5 visões a respeito de adoração bíblica. Porque as perspectivas são importantes. Existe verdade, essa verdade ela é parcialmente acessível. Você acessa uma parte dela dependendo do ponto de vista onde você está olhando. Tá? Já te respondo, Fábio. Já te respondo já. Então, parte dela é acessível e depende do ângulo que você está olhando, você vai chegar em articulações, em afirmações diferentes. Então, esse é um tipo de perspectivismo. E sendo assim, a gente tem que sempre olhar isso daqui como bem-vindo. Pô, chegou mais uma perspectiva. Legal, vamos olhar. Porque se eu olhar muitas perspectivas, eu vou ter um retrato mais amplo dessa verdade, que é acessível, mas apenas parcialmente. Qual que é o perigo do perspectivismo nesse âmbito? O perigo da perspectiva nesse âmbito é achar que todas as perspectivas têm o mesmo valor. Então, quando uma pessoa aplica isso à espiritualidade, por exemplo, essa pessoa, ela vai dizer frases do tipo: todos os caminhos levam a Deus. Deus é um só, existem formas diferentes. O hinduísmo é uma forma, o cristianismo é outra. Perceba que isso parece muito com subjetivismo, né? Tipo, você tem a sua verdade, mas não é a mesma coisa. Porque o perspectivista, ele acredita no objeto. Existe a verdade do lado de fora, e eu estou observando aqui, de diferentes pontos. Não é a mesma coisa que subjetivismo. O resultado é muito parecido. O resultado é muito parecido. Mas a gente chega nessas conclusões. Cara, tem uma verdade, mas tem um monte de caminhos que levam a essa verdade. E eu preciso dessas perspectivas diferentes da verdade para formar um conceito melhor. Então, esse é um tipo de perspectivismo, tá? Que é bem comum. Eu acho que é o mais comum que a gente tem hoje. É esse. No ambiente pós-cristão, pós-moderno, pós-tudo, que é o ambiente que meio que forma a academia hoje, em especial nas humanidades, me parece que isso é o mais comum. Eu apliquei isso à religiosidade ou à espiritualidade, mas em outros âmbitos isso também aparece. Nas artes, isso é muito forte.
nas artes você vai ter um misto de subjetividade e de perspectivismo. Às vezes você vai ter subjetividade. Ah, quer ver só? Assiste The Voice. Assiste The Voice que você vai ver isso com uma certa frequência. O jurado ou o cantor vai falar assim, nossa, nessa canção eu consegui imprimir a minha verdade. Putz, isso é subjetivismo. Diz respeito ao sujeito. É a minha verdade que pode ser diferente da sua. Tá? Isso é uma coisa. Subjetivismo. Perspectivismo. Ah, existe algo a ser estudado, eu estou olhando desse prisma aqui, o outro fulano está olhando daquele prisma ali, eu preciso ver o que ele está dizendo para enriquecer a minha visão. Existe um outro tipo de perspectivismo que é mais sofisticado, e que talvez seja aquele que mais pode nos ajudar a entender como um livro desse pode ser útil para a gente, que é o perspectivismo do Ortega y Gasset, tá? Filósofo espanhol, que é difícil de colocar em caixinha, filósofo espanhol do século XX, é um dos caras que desafia esse hegelianismo radical, de um objetivismo muito intenso, né? Então, você tem um monte de reações, você tem a fenomenologia, você tem o existencialismo, você tem um monte de reações a Hegel. Ortega y Gasset, ele propõe o seguinte, tá, você tem uma verdade objetiva, ela é parcialmente acessível, e você tem diferentes perspectivas a respeito delas, a respeito da verdade, o que não significa que todas essas perspectivas são válidas, e que implica na necessidade da gente usar as ferramentas do iluminismo para avaliar as virtudes de cada perspectiva e então compor esse quadro maior com perspectivas diferentes. Então, o que é o lance do Ortega y Gasset? O que o Ortega y Gasset está falando mais ou menos aqui? Ele está falando o seguinte, olha só, tem um cara que está olhando essa verdade de um outro ângulo, vale a pena ir lá olhar. Mas quando eu for lá olhar, o que eu vou fazer? Eu vou usar as ferramentas críticas, que são típicas de uma epistemologia mais objetiva, do Hegel, por exemplo, vou usar essas ferramentas para avaliar aquela perspectiva. E então eu vou considerar as diferentes perspectivas para poder ter uma visão de tudo. Tudo isso é importante para a gente chegar diante de uma obra dessa e a gente definir qual é a aproximação que a gente vai ter da obra. Qual é a abordagem que a gente vai ter dela. Porque ela vai dizer coisa que desagrada a gente. A pergunta é por que está desagradando, que tipo de exame a gente pode fazer. Então, primeiro ponto. Quando o cara põe um negócio desse na rua, ele sabe que vai ser criticado, ele sabe que tem que lidar com o passado dele, com as dores dele. Então, é um ato de generosidade gracioso por parte de qualquer autor judeu que se dedique a escrever sobre outro judeu que fundamentou na história da sua recepção motivos para que pessoas fossem antissemitas. É um ato de generosidade. Segunda coisa, uma vez que eu sei que isso aqui é um ato de generosidade, que tipo de abordagem eu vou aplicar na leitura de uma obra como essa? Tá? Então, 2 pontos importantes aí. Dito isso, tem aqui a pergunta do Fábio.
Tem algum livro que possa indicar sobre epistemologias? Eu acho o seguinte, olha só. História do Pensamento Ocidental, do Bertrand Russell, para no meio do caminho, porque o Russell é do início do século XX, né? Mas para você entender a trajetória de como a coisa chegou onde chegou, é um livro que tem lá a sua validade, embora tenha os seus preconceitos também ali. Mas tem lá a sua validade. Se você ler, se é capaz de ler em inglês, tem um livro que se chama The Oxford Handbook of Christian 19th Century Thought. E tem um capítulo do Joel Rasmussen nesse livro, que é um capítulo que eu indico bastante. Tá? Eu acho que é um bom jeito de começar. Tá? Acho que é um bom jeito de começar. Ditas essas duas coisas, né, uma vez que a gente conhece todas essas aproximações epistêmicas, a gente começa a entender por que na educação teológica existem pessoas que amaldiçoam livros. Gente que diz assim, esse livro é perigoso, não leia. Ponto. Né? É isso. Eu acho que o nome é esse. Eu não tenho certeza se o nome é esse, está no chat, mas é algo como isso. Tá? Esses Oxford Handbooks, eles são caros. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem nesse caso? Tá? Uma boa parte dos artigos dos Oxford Handbooks, eu não tenho certeza sobre esse do Rasmussen, mas uma boa parte deles está disponível online no site da Oxford Handbooks. Tem esses Oxford Handbooks têm um site que disponibiliza parte dos artigos que vão para esses manuais de Oxford. E ali é gratuito. Tá? Outra coisa, vai no Google Livros. Né? Google Books, aí disponibiliza um pedaço do livro, né? Aí você tem ali, gratuito, sem precisar piratear nada. Claro, você vai ter um pedaço do livro, você não vai ter tudo, mas é uma maneira aí de lidar com esses livros sem recorrer à pirataria. Tá? Outra forma de fazer isso, se você se interessa por um artigo de um livro desse tipo, de um determinado autor, às vezes o autor ele tem autorização e se dispõe a fazer isso acessível para você depois que você manda um e-mail para ele. Cara de pau, você vai lá, manda para o cara, estou pesquisando aqui esse assunto e tal, você poderia me disponibilizar tal coisa? Cara, não, você já tem. Né? Não, você já tem. Então, tem esses caminhos aí para acessar esse tipo de material, sem recorrer à pirataria. Então, conhecendo essas coisas, você vai entender o porquê que determinados setores dentro da academia vão simplesmente pegar livros como esse e dizer assim, esse livro é perigoso, não leia. Num seminário ensinando pastores, eu posso optar por dizer assim, olha, esse livro é problemático, não vou usá-lo para ensinar. Eu não diria é perigoso, não leia para nenhum pastor em formação. Mas eu posso me resguardar de usar esse livro para formação teológica. Para formação teológica, eu vou usar outro tipo de livro-texto. Ok, tudo bem. Mas você começa a entender por que tem algumas pessoas que têm esse tipo de postura. Porque eles têm um determinado tipo de epistemologia que faz com que essa postura seja necessária. Tá? E você começa a entender por que tem outro tipo de profissional da área da educação teológica que vai numa linha de tipo, leia tudo, retenha o que é bom, parece que nunca tem obra ruim.
A obra só é ruim se for fundamentalista, já viu? Gente assim? Porque o cara é perspectivista num extremo, tá? Para mim, pessoalmente, não é uma questão de ser fundamentalista ou perspectivista ou equilibrado entre as duas coisas. É uma questão de ser deliberado e consciente a respeito desses pressupostos que a gente carrega. E então tomar decisões. Esse tipo de conversa que eu estou tendo com vocês é muito difícil de simplesmente eu pegar e colocar num vídeo do YouTube. Vai ter um monte de gente que não vai entender o que eu estou falando. Ou mesmo de colocar numa videoaula. E até numa sala de aula, essa conversa que eu estou tendo com vocês, ela é uma conversa difícil. É um papo complicado. Mas, para quem está passando por uma pós em teologia do Novo Testamento, o que é esperado de quem tem isso? É que seja a pessoa que passou por esses livros e saiba dizer: é perigoso por causa disso, 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 disso. Ou é bom por causa disso, disso, disso. É bom, mas presta atenção aqui, aqui, esse argumento é fraco. Então, mais ou menos na linha das disciplinas que vocês já conhecem do Jonathan Edwards que eu dou, né? Muito mais importante que a minha aula é a bibliografia que eu indico e como usar o Mementa. Pô, vou explicar como uso o Mementa. Isso é mais importante do que as aulas que eu vou dar sobre Paulo, tá? Sobre Lucas. Essa conversa que eu estou tendo agora talvez seja mais importante do que o livro em si. E às vezes a gente tem pouco espaço para esse tipo de conversa. Mas que precisa acontecer. Então, esses são 2 disclaimers a respeito do livro. Tá? E aí, se a minha dor de cabeça permitir, eu queria passar por 1, 2, 3, 4 pontos sobre o conteúdo específico desse livro, tentando elucidar um pouco das questões da interpretação de Paulo dentro desse métier de judeus que estudam origens do cristianismo e judaísmo do Segundo Templo. Tá? O primeiro ponto de conteúdo que eu queria fazer a respeito desse livro é o seguinte: eu não sei se vocês repararam nisso, eu não sei quem leu o livro também, tá? Mas uma das coisas que o Alan Segal propõe, ele não leva isso tão a cabo dentro do livro, ele propõe como uma possibilidade de que Paulo deve ser estudado por judeus, porque é uma boa fonte primária para entender o tal do judaísmo rabínico. O que a Mishnah diz e o que o Talmud diz a respeito de si próprio é editado, é editorializado. As fontes primeiras para a formação da Mishnah e para a formação do Talmud são fontes que, na redação final do Talmud, da Mishnah, sofrem alterações. E, portanto, para você entender o proto-judaísmo rabínico, o judaísmo tanaítico, Paulo é uma fonte importante. Então, a primeira proposta do E.P. Sanders, ela é não teológica, ela é historiográfica. Se dá no âmbito da pesquisa histórica. Eu quero usar Paulo como uma fonte primária para entender o judaísmo. E isso é bom. Os judeus do mundo, univos, e isso é uma coisa complicada, porque o judaísmo atual é extremamente heterogêneo. Aliás, essa é uma marca do judaísmo através dos séculos, inclusive, a heterogeneidade dele. Mas judeus do mundo, Paulo não é um demônio. Paulo não é um demônio. E se a gente quer fazer historiografia direito, se a gente quer estudar a história do surgimento rabínico, Paulo precisa ser uma fonte. E aí eu não sei se vocês leram o livro. Quando você lê o livro e passa por esse tipo de coisa que está lá no comecinho do livro, e você passou pelas aulas de Teologia Paulina 2 no Jonathan Edwards, talvez passe pela sua cabeça um pensamento curioso, que é o seguinte: o caminho que o Alan Segal está fazendo
do ponto de vista do historiador, é o caminho inverso do E.P. Sanders. Não é o oposto, mas é inverso. Como assim? O E.P. Sanders, ele é o cara que vai pegar a Mishnah, o judaísmo tanaítico, e essas fontes primárias que estão ali no âmbito da formação do judaísmo rabínico para entender Paulo. Pô, vocês não estão olhando para as fontes primárias, essa é a crítica, ou não estão olhando direito para as fontes primárias, essa é a crítica do E.P. Sanders ao Streck, ao Billerbeck, ao Ferdinand Weber, muito, né? Talvez seja o grande algoz aí daquilo que escreve Ferdinand Weber. Então, a proposta do Sanders é, para entender Paulo, você tem que entender o judaísmo rabínico. O caminho que o Alan Segal está propondo para os seus colegas de origens do judaísmo rabínico é o caminho inverso. Para entender o judaísmo rabínico, você tem que entender Paulo, porque ele é uma fonte muito boa, que a Mishnah talvez não seja, por causa das edições que ela sofre, da editorialização do Talmud. Então, o Sanders quer entender Paulo usando fontes primárias do judaísmo. O Segal propõe, não explora isso tanto no livro, mas propõe entender essas fontes históricas a partir de Paulo. Isso é revelador, tá? Isso é revelador, em muitos sentidos. O primeiro deles, e para mim um dos mais importantes, é como sólidas são as fundações, de novo, epistemológicas, os alicerces de pensamento, quão sólidos eles são para essa reconstrução histórica do primeiro século. Porque você lê os historiadores do primeiro século muitas vezes, vou colocar aqui o N.T. Wright, por exemplo. O grande cara, ele junto com o Jimmy Dunn, né? O grande cara da nova perspectiva sobre Paulo. Se lê esses caras falando desse período, o grau de certeza que eles parecem transmitir não me parece proporcional à fragilidade que a gente tem no que diz respeito ao acesso aos dados e à confiabilidade desses dados. Por que o Alan Segal vai desconfiar da precisão lucana do relato histórico a respeito de Paulo? Porque ele quer destruir a Bíblia? Não, porque ele está reconhecendo a fragilidade do ponto de vista historiográfico que existem nesses documentos. O mesmo critério que ele está usando aqui para criticar Lucas, ele usa para criticar o Talmud e a Mishnah como documentos históricos, não pelo valor teológico que eles têm. De novo, esse é um passo que eu não dou. Basta ver as minhas aulas sobre Lucas e Atos. Mas a gente precisa entender a cabeça do cara. O que ele está querendo produzir. Pô, é para eu entender Paulo à luz das fontes primárias? Ou é para usar Paulo como fonte primária para entender essas outras fontes? Objetivamente, o que é melhor? Como que a gente faz? No fundo, uma coisa acaba informando a outra. Mas não é um universo de certezas, é um universo de reconstrução histórica. Que às vezes, na caneta de alguns caras, parece um universo de certezas. O N.T. Wright tem uma frase que, não sei se vocês conhecem o Marcelo Cabral, mas Marcelo Cabral, doutorando em filosofia na Unicamp, especialista em Herman Doivert e teologia reformada holandesa, tal, a área de pesquisa dele. Quando ele vai descrever o Francis Schaeffer,
ele disse que o Francis Schaeffer tem uma opinião muito positiva a respeito das próprias opiniões. Se tem uma crítica a se fazer ao N.T. Wright, é essa. Tá? Se tem uma crítica que se pode fazer ao N.T. Wright, é essa. É um cara muito otimista a respeito das suas próprias opiniões. É um cara que, para usar o jogo de palavras que o Marcelo Cabral usa, é um cara que tem uma opinião muito otimista a respeito das próprias opiniões. Significa que a gente não pode afirmar nada? Não, tem coisas que dá para afirmar com um grau bem firme de certeza. Agora, tem outras que a gente tem que aprender a usar determinados tipos de palavra. Parece, sugere, as fontes indicam que esse tipo de vocabulário retrata melhor o tipo de reconstrução que a gente está querendo fazer do ponto de vista historiográfico. E podemos encontrar, mesmo em alguns autores teólogos cristãos mais críticos, que fazem o mesmo tipo de observação aos escritos lucanos. Isso também é verdade. Isso também é verdade. Tá? Dito isso, o que o Alan Segal parece estar fazendo é uma espécie de... Olha, cristãos, tem coisas aqui a respeito de Paulo que eu não sei se vocês pensaram. Olha, judeus, tem coisas aqui a respeito de Paulo que eu acho que vocês não pensaram. E ao fazer isso, a gente tem que entender o porquê que o Alan Segal e esses outros autores todos querem fazer isso. E tá aí, eu acabei de criticar o N.T. Wright, agora vamos elogiar um pouquinho. Tá aí, talvez, uma das grandes contribuições da nova perspectiva sobre Paulo. O trabalho que o E.P. Sanders fez. No caso do Alan Segal aqui, até um pouco antes, o trabalho que o Christopher Stendhal fez, que o Ed Parrish Sanders faz, que o Jimmy Dunn e o N.T. Wright fazem, possibilitaram um ambiente mais seguro e interessante para que esses caras queiram escrever. O que o Christopher Stendhal está fazendo, o que o E.P. Sanders está fazendo, o que o Tom Wright está fazendo, o que o Jimmy Dunn está fazendo, o que o Albert Schweitzer, em alguma medida, fez antes de todos eles. Paulo era judeu. Paulo era judeu. Ponto. Precisamos saber como que um judeu daquele tempo pensava. E aí tem uma questão central que é a seguinte: Paulo era judeu ou Paulo era um cristão? Ele era um cristão, etnicamente judeu. Ele mudou de religião? Ele foi de uma religião para outra? Permaneceu etnicamente judeu, mas foi de uma religião para outra? O cristianismo é outra religião? E o Christopher Stendhal, ele vai chegar e vai falar o seguinte: cara, Paulo era judeu e continuou judeu. Ele mudou o tipo de judaísmo dele. Ele se tornou um judeu que crê que o Messias, que era judeu, veio. Nada mais é do que um tipo de judaísmo, um judaísmo que entende que o Messias veio. E então o que Paulo recebe não é uma conversão, mas simplesmente um chamado para explicar e ensinar a respeito dessa perspectiva sobre o judaísmo para judeus, mas principalmente para os gentios. Ele teve um chamado, ele não teve uma conversão. É a tese do Christopher Stendhal. E aí note como isso é sedutor para um pensador judaico. Opa, peraí. Paulo não está dizendo para eu mudar de religião. Paulo é da minha religião. Mas ele entendeu
o desenvolvimento histórico dessa religião diferente. Para quem é judeu e para quem é perspectivista, a proposta do Stendhal é extremamente sedutora. Putz, eu não preciso mais viver em guerra, cara. Eu não preciso mais viver em guerra. Na verdade, o que eu preciso mostrar para os cristãos é que eles são um tipo de judeu. É muito sedutora essa proposta do Stendhal para um perspectivista e, em especial, para um judeu perspectivista. O que o Segal vai fazer, cara? Isso é brilhante da parte do Alan Segal. Vai falar, não. Paulo se converteu sim. E eu vou pegar teoria moderna a respeito de conceitualização de conversão e mostrar que o que Paulo passou é uma experiência de conversão similar àquilo que a gente classifica como conversão no tempo contemporâneo, no século XX. Então, vamos ver o que é conversão, como se define conversão, e vamos ver se aplica a experiência que Paulo passou. Pronto, apliquei, estudei, cara, Paulo se converteu. Ele se converteu dentro da mesma religião, mas se converteu. Então parem com essa historinha inclusivista. É quase como se fosse isso. O Alan Segal está dando uma resposta. Uma resposta importante. Não venham me dizer que a teologia paulina é meramente dizer que existe um caminho para os judeus, existe um caminho para os cristãos, e tá tudo certo aí no judaísmo. Não, 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 não. Dentro da cabeça de Paulo, falta coisa no judaísmo. Mais do que isso, dentro da cabeça de Paulo, o que aconteceu foi uma espécie de conversão intramuros. Mas conversão. Como assim uma conversão intramuros? Do que eu estou falando? A gente tem agora, nesse momento, 12 pessoas na sala. É muito provável que pelo menos um de vocês, além da minha própria experiência pessoal, tenha passado por uma conversão intramuros. De católico para protestante, ou seja, dentro do próprio cristianismo. Ou de um protestante nominal para um protestante real, dentro do próprio protestantismo, como foi o meu caso. A gente chama isso de conversão. Ah, quando que eu me converti? Ah, eu tinha 17 anos, aconteceu isso, isso e isso, e eu entendi Senhor como meu Senhor, Ele me chamou, Jesus Cristo me chamou para viver debaixo desse senhorio. Essa é a minha experiência de conversão. Ah, mas e antes desses 17 anos, o que você era? Não, eu era um cara que ia em igreja evangélica. Mas eu me converti ali. Mas eu me converti ali. Então, foi uma experiência de conversão, intramuros. Mas foi. Se você não pega todo esse contexto, talvez a obra do Segal, ela seja um pouco assim, tá, mas por que tanto apego à palavra conversão? Por que é tão importante saber se Paulo se converteu ou não se converteu? É importante porque o Bilderbeck, olha eu agora, é importante porque o Segal está tentando dar um tipo de resposta. Uma resposta a um perspectivismo excessivo, que banaliza, que planifica, que superficializa aquilo que Paulo realmente disse. Para fazer isso, o Segal vai recorrer a algo que vocês, como pós-graduandos em teologia do Novo Testamento, precisam entender que é fundamental para a disciplina hoje. O Alan Segal recorre ao desenvolvimento científico moderno e à interdisciplinaridade. Os estudos de origem do cristianismo, da teologia do Novo Testamento, dependem
se não de uma pesquisa direta de quem está escrevendo o paper, dos benefícios indiretos de fontes secundárias, de cientistas de outras áreas. Por exemplo, vou pegar um exemplo muito óbvio. Foi descoberto aí um manuscrito novo, um papiro que a gente não tinha acesso, de um fragmento de Filipenses. Estou chutando, não estou dizendo que apareceu, não. É hipotético, mas apareceu isso daí. Eu vou ter que levar esse papiro para fazer análise de carbono 14, análise da tinta. Não é o acadêmico de Novo Testamento que vai fazer isso. Isso aí é o pessoal lá das ciências naturais. Vai levar esse fragmento para análise laboratorial. Interdisciplinaridade, que a gente é extremamente dependente hoje. O Segal, ele vai tentar imaginar ou reconstruir ou elaborar, acho que é a melhor palavra, elaborar. Desculpa a falta de eloquência, que a dor de cabeça tá me pegando mesmo hoje, gente. Mas o Segal vai tentar elaborar o que é uma experiência de conversão a partir daquilo que a psicologia moderna fornece para ele e diz a respeito de conversão, e aquilo que a sociologia traz para ele também. O que é conversão do ponto de vista sociológico? Para então eu poder dizer a respeito da conversão de Paulo. Ou do que seriam as conversões no cristianismo do mundo antigo. Isso significa dizer duas coisas. Primeiro, que eu estou aberto a um tipo de perspectivismo. Aquele que autoriza as perspectivas de outras ciências dentro da ciência que eu estou fazendo. Por que o fundamentalista tem dificuldade em, na sua exegese, lidar com o que o historiador diz, com o que o sociólogo diz? Porque a epistemologia fundamentalista, ela acredita que as suas elaborações, as suas articulações a respeito da verdade são articulações verdadeiras e exclusivas e se tornam excludentes. O que o Alan Segal está fazendo aqui? Uma crítica ao perspectivismo. Mas ele mesmo reconhece e usa um determinado tipo de perspectivismo. Agora, imagine eu explicar isso num vídeo de 12 minutos sobre perspectivas sobre Paulo, ou num podcast. Eu reconheço, não é informação para qualquer um, mas para vocês é importante. Então, o que acontece? Se para o fundamentalista o input do historiador é difícil de lidar, do sociólogo é difícil de lidar, no máximo ele vai dizer, não, do filósofo é importante, no máximo. No máximo ele vai dizer isso. Para o estudioso de religiões comparadas, não é dificuldade alguma contar com o input das outras ciências. Por quê? Porque eu não sou sociólogo, eu tenho que confiar no trabalho de um Peter Berger, porque eu não sou antropólogo, eu tenho que confiar no trabalho do Mircea Eliade, ou Mircea Eliade, né, lendo como a coisa se escreve em português, né? Quais são as deficiências desse tipo de abordagem? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que confiar. E às vezes o trabalho do cara não é tão bom quanto eu pensava que era. Tá? Segundo, o caráter transitório da ciência.
Como assim o caráter transitório da ciência? Putz, a velha história do tomate faz bem, o tomate faz mal. Do ovo faz bem, o ovo faz mal. Então, você pega, quando você escreve com o aporte das descobertas científicas de outros campos, necessariamente o que você está fazendo é dizer, a minha obra vai ser datada. Por quê? Porque a hora que aquela ciência lá evoluir, as conclusões que eu tiro aqui, a partir das descobertas que eu assumi do campo do outro cara que evoluiu, isso daqui passa a se tornar menos confiável. É datado, mas é o melhor que a gente tem até agora. E, de fato, isso acontece com Paulo Convertido. Por exemplo, ele mesmo assume que o aporte da sociologia para estudar esse tipo de fenômeno é melhor do que o aporte da psicologia. No momento em que ele está escrevendo isso daqui. Por quê? Porque entre o Segal publicar Paulo Convertido e o ano de 2022, os estudos científicos de neurociência e de psicologia avançaram tremendamente. Então, pode haver um aporte psicológico importante para se usar numa discussão como essa. O que é conversão do ponto de vista psicológico? Então, o pessoal da abordagem cognitivo-comportamental avançou absurdos nos últimos 30 anos. O pessoal da neurociência avançou um absurdo nos últimos 30 anos. E aí, trabalhos como esse carecem de revisão. Agora, ele ainda é um trabalho melhor do que o que simplesmente escolhe ignorar o que diz o historiador, o que diz a sociologia, o que diz a psicologia. Então, você tem uma certa interdisciplinaridade. O Segal reconhece as limitações dessa interdisciplinaridade no próprio livro. Na página 185, até anotei isso aqui para eu acho relevante mostrar onde isso aparece. Página 185. Nessa situação, Lion Garganta, amo você, Lion. Você é muito legal, eu gosto muito de você. Então, diz aqui, ó, página 185. Nessa situação, nenhuma teoria sobre conversão pode explicar a atração do judaísmo e do cristianismo. Olha que legal. Reconhecendo as limitações das teorias, então ele está falando das conversões do judaísmo na diáspora, e ele, um judeu, está dizendo, putz, o proselitismo judaico do primeiro século e o do cristianismo que cresce numa velocidade assustadora, a atração desses movimentos com o que a gente tem de ciência até agora é inexplicável. Então ele reconhece as limitações. E essa afirmação aqui, vinda de um judeu, é especialmente interessante porque, de alguma maneira, ela corrobora com a tese um tanto, como é que eu posso dizer, qual adjetivo que eu posso usar? Excêntrica. Aos olhos da modernidade, aos olhos da academia, a tese um pouco excêntrica do Jimmy Dunn e do Tom Wright, que é o quê?
diante dessa impossibilidade de explicação por meio das ferramentas modernas para a atratividade que o cristianismo exercia e a velocidade de crescimento do cristianismo, diante dessa impossibilidade que a gente tem, poxa, a ciência avançou tanto e a gente não consegue explicar por que tinha tanto cristão convertido. Diante disso, o Tom Wright e o Jimmy Dunn vão falar, sabe por quê? Porque se você aplicar historiografia de verdade para especular o que aconteceu, a hipótese de que haja de fato, o Richard Bauckham vai nessa direção também, né? A hipótese de que existiu de fato uma ressurreição de Jesus e ela foi observada por muita gente, é uma explicação convincente pra caramba. É a melhor que a gente tem. Explica muito bem. Não é uma prova de que a ressurreição aconteceu, mas é provocativo no sentido, por que desconsiderar essa possível resposta? Sabe o que aconteceu para o cristianismo crescer tanto? O que aconteceu é que Jesus ressuscitou. E teve um monte de testemunho ocular. Por isso que vocês estão batendo cabeça aí e não conseguem explicar. Porque vocês eliminaram essa hipótese do corpo de possíveis respostas. Então, até mesmo as limitações da interdisciplinaridade, até mesmo as limitações das ferramentas, elas podem gerar insight para a gente a respeito do que aconteceu do ponto de vista histórico e também a respeito da teologia desses personagens, de Lucas, de Paulo. E aí eu chego ao meu ponto final a respeito do livro do Alan Segal. Ele vai tentando cobrir por vários lados o que pode ter acontecido para que Paulo tenha experimentado essa mudança de direção na vida dele. Mas ele nunca chega no ponto que parece ser o ponto central para que isso tenha acontecido. Aparentemente, Alan Segal se recusa a adotar uma perspectiva anti-imperial a respeito de Paulo. Eu já alertei durante as aulas a respeito do exagero de uma perspectiva anti-imperial do cristianismo no primeiro século. Eu alertei sobre esse exagero, mas o fato de haver um exagero não significa que não haja algum tipo de componente anti-imperial dentro do cristianismo no primeiro século. E esse componente anti-imperial ajuda a explicar o que aconteceu ali com Paulo. Tá? O que acontece? O cristianismo do primeiro século, e em especial o pensamento paulino, não é anti-imperial do ponto de vista revolucionário e do desejo de pegar em armas, por exemplo. Você não observa isso no cristianismo. Alguns autores vão sugerir algo assim, mas é absolutamente frágil esse tipo de argumentação. Romanos 13 está aí para nos dar essa percepção de que isso é frágil. Tá? Então, não é anti-imperial no sentido de querer derrubar o império do ponto de vista militar. Não é anti-imperial no sentido de que toda a teologia do Novo Testamento se estabelece como uma contranarrativa à propaganda romana e à Pax Romana. Tá? Isso são exageros. O fato de serem exageros não significa que não haja
componentes na teologia cristã, em especial na teologia paulina, que tenham influência de algum tipo de percepção anti-imperial. Se, por um lado, rebater a narrativa do Império Romano não seja o centro da teologia cristã e da teologia paulina, o centro é uma proposta do Evangelho que é propositiva e não uma contranarrativa. Essa proposta do Evangelho, de alguma maneira, se coloca em oposição ao Império. Evangelho, a própria escolha do nome Evangelho. Evangelho não é o aniversário de Augusto. Ah, mas não era isso que Paulo queria dizer. O que Paulo queria dizer é usar a palavra evangelho como anúncio de boas novas, como a gente vê no Antigo Testamento. Nossa, minha cabeça hoje, desculpa, gente. Como a gente vê no Antigo Testamento, como a gente vê em Isaías, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas obras. Né? É isso que Paulo está querendo dizer. Verdade. Mas Paulo não é ingênuo não é ingênuo o suficiente ao ponto de não perceber que se ele usar essa palavra, ele está usando num contexto em que essa palavra é utilizada de um outro jeito, falando de um outro rei. Então existe ali um componentezinho anti-imperial na cabeça de Paulo. Da mesma forma, as propostas que Paulo faz para o modo de vida cristão se apresentam em oposição ao estilo de vida romano, sim. São estilos de vida distintos, em alguns aspectos opostos. Então tem uma nota anti-imperial ali. Embora não seja para pegar em armas, embora não seja embora não seja revolucionário. Tá? O que isso tem a ver com a conversão de Paulo? Bom, eu vou simplificar bastante. Tem a ver com a conversão de Paulo, porque a ressurreição ela é, de alguma forma, anti-imperial. Entender a conversão de Paulo é entender as notas anti-imperiais da ressurreição. Jesus não poderia ser o Messias se ele foi derrotado pelo Império Romano. Então, quando eu vejo um grupo de judeus que está dizendo que aquele homem de Nazaré foi o Messias e ele morreu, eu vou falar, esse cara é louco. Ele morreu na cruz, que é um instrumento romano de execução, eu vou falar, esse cara é maluco. Daí a perseguição paulina ao cristianismo. O Messias não pode ser derrotado pelo Império Romano. Agora, se eu vejo esse cara que foi morto pelo Império Romano num novo corpo ressurreto, ali eu falo, não, peraí. O principal instrumento de pena, a pena capital romana, não foi capaz de parar esse homem. Esse cara é o Messias que venceu. Então a ressurreição tem esse papel. A ressurreição tem esse papel. Quando Paulo encontra Jesus, esse encontro, diferentemente do que o Segal propõe, esse encontro ele não revela a vontade autoral de Lucas. Ele revela e explica muito bem por que Paulo escreve as coisas que escreve. Pô, encontrei com Jesus ressurreto. Tudo que veio antes não faz mais sentido. Agora o caminho é outro.
ele venceu Roma. Não do jeito que eu achava que ia vencer, mas venceu. E aí tem toda uma teologia da ressurreição que vem da Bíblia hebraica, é, a associação da ressurreição, a escatologia, e aí Paulo está dizendo, o reino escatológico começou porque a ressurreição já começou. Não é a ressurreição de todo mundo ainda em corpos, mas a primeira ressurreição já aconteceu. De novo, corroborando muito aquilo que o N.T. Wright escreve. Então, esses são os pontos que eu gostaria de fazer a respeito de Paulo convertido. Tá? Recapitulando rapidamente. Quando um cara desse escreve, é generoso, é gracioso, e a gente precisa encarar como tal. Existem abordagens epistemológicas a respeito de como a gente recebe um livro desse. O exercício historiográfico desse livro mostra que uma parte da reconstrução que a gente faz do primeiro século se dá em cima de alicerces frágeis. Ele inverte a proposta do E.P. Sanders. A questão da ressurreição, ela é sedutora e importante. A questão da ressurreição, a questão da conversão, ela é sedutora e importante no nosso contexto, porque ela propõe uma abordagem perspectivista, e o pós-moderno adora um perspectivismo, especialmente se ele for subjetivo. E a gente não pode deixar que esse perspectivismo torne Paulo algo que ele não é. Nesse sentido, a obra do Alan Segal é muito bem-vinda. Entre as ferramentas de análise que eu vou utilizar para que as diferentes perspectivas sejam avaliadas, eu vou usar ferramentas que vêm de outras disciplinas que não são a minha, e isso traz consigo virtudes incríveis, das quais nós não devemos abrir mão, mas também limitações. O reconhecimento dessas limitações faz também com que a gente consiga elucidar algumas coisas. E a ressurreição tem um papel central naquilo que Paulo enxerga como a sua própria conversão. Tá? Esses são os pontos que eu queria fazer. Eu vou responder aqui a pergunta que está no chat. Bom dia, Victor. Diante dessa definição de conversão intramuros de Paulo, Paulo tentou ressignificar o judaísmo pela figura de Jesus ou, de fato, deu início a outra religião? Essa é a discussão que está posta, né? Eu sou muito simpático à ideia de que Paulo ressignifica o judaísmo pela figura de Jesus. E isso acaba desembocando em outra religião. Tá? Mas na cabeça de Paulo, essa outra religião, digamos assim, é uma outra religião, primeiro para o judeu e depois para o gentil. Ou seja, é uma outra religião que é um novo judaísmo, que você, judeu, está sendo chamado para participar em primeiríssimo lugar. Tá? E isso, eu acho que o Alan Segal concordaria. Fala, Lion, pode abrir o microfone e falar, se quiser. Bom dia a todos. Felizmente cheguei atrasado, não pude entrar antes aí, mas bom dia, professor Vitor. Sempre um prazer lhe ouvir. Então, continuando essa discussão aí sobre a pergunta aí do colega, a gente poderia dizer então que o que a gente podia o ponto que a gente pode usar para conectar essas duas visões de outra religião e de estar na mesma religião, a gente poderia usar como ponto de ligação, de conexão, promessa e cumprimento. Então, em outras palavras, desemboca em uma ressignificação do judaísmo, sim, a partir de Cristo ressurreto,
Porém, na cabeça de Paulo e dos autores do Novo Testamento, isso como sendo um cumprimento de uma promessa que existia no Antigo Testamento, nas escrituras hebraicas. Então, seria uma ressignificação, sim, mas uma ressignificação que parte do princípio de que é um cumprimento de promessas e profecias da esperança de Israel. Não sei se ficou claro a minha Essa, questão. essa proposta que você está. Tem um outro pressuposto que o fundamentalismo trouxe para a gente, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de se libertar desse pressuposto. O fundamentalismo trouxe coisas boas, tá? O fundamentalismo trouxe coisas boas. Eu estou falando aqui do lado mais deletério dele, mas eu não quero que se perceba como algo monolítico. Mas o fundamentalismo ele traz para a gente uma percepção de univocalidade do texto bíblico que não é real. Por que eu estou falando isso? Porque a descrição que você acabou de fazer, Laio, ela se aplica a Paulo em alguma medida, mas ela é muito mais perceptível, e porque o Novo Testamento tem múltiplas vozes, né, isso que você acabou de escrever é muito mais perceptível em Mateus e Pedro do que em Paulo. Muito mais. Mas está em Paulo também, tá? Não é o centro do que Paulo traz, não. Mas em Mateus é absurdo o quanto a, o quanto essa elaboração que você fez, ela é presente em Mateus. Nossa, é muito. Né? E em Pedro também. Tanto no Pedro de Lucas, quanto no Pedro de Primeira de Pedro. Tá? Tanto, tanto no Pedro do começo de Atos, até o episódio com Cornélio ali, quanto em Primeira de Pedro. Em Paulo, isso vai acontecer também. Mas talvez pelo público que Paulo tem, que é majoritariamente gentil, a ênfase nisso é menor do que a gente vê em Mateus e Pedro. Pode falar, Cíntia. Ainda pegando um gancho nessa pergunta, né, e a própria pergunta do Lion, eu posso dizer, e eu percebo isso que você falou, né, sobre Mateus, Pedro, e eu posso dizer, por exemplo, que Paulo, ele tem uma certa liberdade para interpretar e ressignificar essas próprias promessas, porque ele vai trazer um outro tom para tudo isso. Ele não vai ser tão literalista quanto os outros, ele vai ter essa liberdade, é isso? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Veja, Mateus, às vezes, também ressignifica textos meio do jeito que ele quer, sabe? Mateus faz isso. Não dá para esconder que ele faz. A velha passagem, o pessoal que é especialista em Mateus, né? Putz, a carne de vaca, o clichê do estudo de Mateus é a passagem da. Na verdade, duas. Na verdade, duas. Voz que clama no deserto. Né? Isso, do Egito. Do Egito chamei meu filho, exatamente. Exatamente. Né? Então, tem essa passagem que é claramente um midrash, né? Claramente um midrash. E do retrato de Maria como virgem, não como jovem, né? Então, Mateus faz isso.
eu diria que Paulo é até mais sofisticado que Mateus. Paulo dobra tudo de acordo com o objetivo retórico que ele tem. Até a língua grega, né, Paulo modela do jeito que ele precisa modelar. Então, mas é exatamente isso aí que você falou, viu, Cíntia? É bem por aí mesmo. E o evento Cristo norteia essa liberdade de ressignificação? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Existe uma liberdade hermenêutica nos autores do Novo Testamento, que é tipicamente do judaísmo do segundo tempo, que ela é típica do judaísmo do segundo tempo. Né? É uma liberdade um tanto midrástica. Então tem um lado que é isso. Mas o que Paulo vai fazer, diferentemente de Mateus nesse sentido, que Mateus vai estar muito preocupado com o cumprimento de profecias, um S no final, para que se cumprisse o que está nas Escrituras, tal, o tempo todo. Mateus vai ter muito essa preocupação. Paulo, ele ressignifica a estrutura do pensamento judaico. É muito além do que Mateus está fazendo. Para Mateus, importa o cumprimento daquela profecia específica que está lá em algum momento no Antigo Testamento e tal. Para Paulo, o que está acontecendo ali, não que Mateus não cresce no que Paulo está dizendo, não é isso, mas é a ênfase que eles estão dando, que são ocasiões diferentes, então esse tem ênfase diferente, tá? Mas o que Paulo vai ressignificar é o core do judaísmo. É assim, e aí é o tal do evento Cristo que o Lion está mencionando. Se Jesus é o Messias, então uma nova era começou. Então o jeito de eu me referir a determinados conceitos vai mudar também. Eleição, escatom. Então, agora a gente tem um novo jeito de pensar à luz desse evento que o Messias chegou. Se antes o centro da parada era o Shema e a expectativa do Messias para cumprir esse Shema, muito mais que a profecia, né? Então, Shema Israel, né? Eu sou o Senhor Deus, eu sou o único. Jesus cumpre isso. Essa guarda da lei que precisava. E aí ele vai significar o core de todo o negócio. Pode falar, Lion. Vitor, a gente poderia dizer então que, principalmente com Paulo, não é mais uma questão apenas de olhar o presente e significar ele à luz do passado, pensando aqui em Antigo Testamento, né? Promessas, profecias e tal. Não apenas isso, mas o próprio presente me lança uma luz no passado e agora eu olho para o passado à luz do presente. Então, dando um exemplo do que eu quero dizer, o John Barclay, no Paulo e o Dom, ele diz que Paulo não apenas entende o evento Cristo à luz da promessa a Abraão, como o inverso também. O evento Cristo faz Paulo entender a promessa a Abraão de maneira mais plena. A gente poderia dizer que há esse jogo aí. Eu acho que há esse jogo. Eu acrescentaria uma coisa. Paulo reinterpreta Abraão e adquire essa visão mais ampla de Abraão, não apenas a partir do presente, mas a partir da expectativa futura. Né? A reinterpretação está dizendo que o futuro está invadindo o tempo presente.
Então, eu olho para o passado a partir de uma nova percepção na qual o futuro está se sobrepondo ao presente. Um pedaço. Aí é a história da tensão escatológica que vocês já conhecem, de já e ainda não. Aí é aquele negócio da tensão escatológica que vocês já conhecem, de já e ainda não. Como eu percebo que uma parte do futuro já está acontecendo, eu reinterpreto tudo, presente e passado. Tá? Então, é isso. Muda até a cosmogonia de Paulo. Muda até a cosmogonia de Paulo. Exatamente. Tá certo, pessoal? Olha, eu consegui até quase às 11, viu? Não esperava, mas rolou. Eu sei que é um negócio denso que eu trouxe aqui hoje, né? Mas densidade às vezes é bom. Para um sábado de manhã é complicado, eu sei. Mas densidade às vezes é bom. Eu queria orar com vocês, para a gente encerrar. Pai amado, a gente te agradece, Deus, por essa manhã, te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é perfeito, que a sua bondade nos alegra. Nos dá mais dessa alegria nesse dia de hoje, para que a gente possa se alegrar em Ti. E assim que a aquisição de conhecimento não seja para nos tornar maiores, mas gente que transborda de alegria e que faz com que o fato sublime de Te conhecer se espalhe por esse mundo. Essas coisas a gente pede e agradece em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, galera. Obrigado por me ouvir aí quase 2 horas.